gentileza, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 17, do versículo 20 ao 26. Nós estamos nesse trecho final do capítulo 17. Como você sabe, o capítulo 17 é o trecho onde o Senhor Jesus está orando. E aqui nesse trecho especificamente, ele está orando por nós que estamos aqui hoje. Jesus vai orar por todos os discípulos espalhados pelo mundo. E isso engloba a mim e você. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem a nos dizer através dessa oração. Disse assim o Senhor: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu está em mim e eu em ti. E eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim. E eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, como eu disse a vocês, hoje, pela graça de Deus, nós vamos concluir o capítulo 17, onde encontramos o Senhor Jesus fazendo aquela que é conhecida como a oração sacerdotal. Nós gastamos bastante tempo e estudo nesse trecho porque ele é riquíssimo por demais. Riquíssimo. Se você achou que minha exposição aqui foi longa, você está enganado, porque há expositores que gastaram 40 sermões em cima desse capítulo 17. Martin Lloyd-Jones escreveu 4 livros sobre o capítulo 17, tamanha a sua profundidade. Eu estou apenas arranhando a superfície, aprendendo com esses homens também, dada a riqueza desse capítulo 17. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Vamos à divisão ou um resumo de toda essa oração de Jesus, já que nós chegamos ao final. Podemos resumir em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 5, nós encontramos o Senhor Jesus brevemente ali orando por si, falando ao Pai que é chegada a hora do Filho ser glorificado. Então Jesus está orando por si de maneira muito breve. Do versículo 6 ao 19, trecho que nós gastamos a maior parte do tempo estudando, o Senhor Jesus está orando por seus discípulos. Ele está orando pelos 11 discípulos que estão ali junto com ele. Lembrando que Judas Iscariotes já não está aqui, saiu para atrair Jesus, está chegando, está muito próximo já de Jesus, está chegando, indo ao encontro dele com os oficiais do templo para prender Jesus, o entregando com um beijo. Agora, do versículo 20 ao 26, que é o trecho que nós vamos estudar nesta manhã, aqui nós vamos encontrar o Senhor Jesus, naquele momento, orando não mais pelos 11, mas por aqueles discípulos que viriam a existir, que passariam a habitar esse mundo, que creriam na palavra de Jesus. E nesse ponto, eu e você estamos aqui. E não é fascinante você descobrir que o Senhor Jesus Cristo orou por você? Porque quando nós lemos a história de Jesus, parece que ele só está se relacionando com aqueles primeiros discípulos. Mas o Senhor Jesus se importou comigo e com você. E essa é uma oração que nós temos a oportunidade de ouvir. Nós nunca ouvimos o Senhor Jesus falando. Nós não estávamos lá naquele momento junto com Jesus. Mas agora, lendo esse texto, eu e você podemos ouvir a voz do Senhor orando por nós. Que consolo há nisso. Que alegria há nisso saber que o meu Senhor, o seu Senhor, se preocupou conosco. Nós também, quando olhamos para um quadro como esse, no momento em que ele está aqui orando, nós também conseguimos perceber o espírito altruísta do nosso Senhor. O Senhor Jesus está às sombras da sua morte. À sua frente há uma cruz. No dia seguinte ele vai ser morto. E ele sabe de tudo isso.
Afinal, ele começou a sua oração dizendo: é chegada a hora. É a hora do Filho ser glorificado. Isso envolvia a sua morte. Agora, se coloque no lugar se você estivesse prestes a enfrentar a morte. Você sabe que você vai morrer no dia seguinte. O médico falou, não tem jeito, vai desligar o aparelho, você vai morrer. E aí você tem que fazer uma oração. Por que você oraria? Pelo que você oraria? O que estaria na sua mente, no seu coração, nesse momento final da sua vida? Você vai morrer. Talvez a nossa oração, as nossas orações nesse momento, seria mais egoísta possível. Talvez, Senhor, me livre disso, Senhor, me afaste disso, Senhor, por favor, não deixe que eu passe por isso. Talvez pensaríamos só em nós, naquele momento delicado da nossa vida. Mas o Senhor Jesus não se importou muito com ele. Tanto é que a sua oração por si mesmo foram expressas em 5 versos curtos, onde ele está apenas afirmando que ele vai para o Pai. Mas quando você vê o resto da oração de Jesus, ele está preocupado com os seus discípulos. Ele está orando por seus discípulos, ali os 11, e também por nós. Veja o espírito outrocêntrico de Jesus, como ele está focado no próximo. E nisso eu e você somos convocados a imitá-lo. A base do cristianismo é a vida centrada no outro. Nós centramos a nossa vida em Cristo e nos outros, como consequência da vida centrada em Cristo. Isso é de fundamental importância para o contexto do texto que nós vamos estudar. Nós precisamos pensar no outro, ter o outro em autoestima, considerar o outro superior a nós. Como eu disse, o Senhor está prestes a morrer. Prestes a morrer, e Ele está pensando em você. E Ele está pensando nos 11. Ele está orando por eles e por nós. Mas quando nós olhamos para esse trecho final, onde Jesus vai dar as últimas palavras prestes a partir, são as últimas palavras na presença dos discípulos, porque o capítulo 18, ali o Senhor Jesus já vai ser preso. E quando nós estamos no leito de morte, espero eu que seja assim, se der tempo, se você tiver a oportunidade de dirigir uma palavra aos seus familiares ou aquelas pessoas que você tanto ama, certamente você dirá palavras que você julga importantes. Você dará conselhos que você julga imprescindíveis para a vida daquelas pessoas que você ama. Você dará conselhos para os seus filhos, para a sua esposa, porque você sabe que está chegando a hora de partir. E você não vai desperdiçar seu tempo nesse momento falando de coisas úteis ou supérfluas. Coisas desnecessárias, você vai direto ao foco. Porque as últimas horas são importantes, você não vai ter mais tempo, então você tem que usar esse tempo de maneira a aproveitá-lo. O Senhor Jesus vai usar seus últimos minutos na presença dos seus discípulos para falar sobre unidade. Para tratar sobre a unidade. Não é importante, não é fantástico saber que Jesus está tratando disso na reta final de sua vida. Inclusive, não é a primeira vez que ele vai falar de unidade da igreja nessa oração. Lá no versículo 11, o Senhor já falou sobre essa unidade. Ele orou assim: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. E agora, mais uma vez, ele repete. E se você ler o trecho que eu li aqui, o capítulo todo e o trecho que eu li, você vai perceber que a palavra unidade e seus equivalentes se repete aqui. Se repete inúmeras vezes nesse trecho. E você já sabe que dentro do judaísmo, quando você quer destacar alguma coisa, quando você quer chamar a atenção do seu leitor, você repete. Eu sempre digo a vocês que todas as vezes que você encontrar uma repetição ou repetições no texto que você estiver lendo, saiba, o autor quer que você se concentre nisso. Hoje nós colocamos letra maiúscula, caixa alta, sublinhamos. Naquela época não tinha isso. Era através de repetição. E a unidade da igreja, a unidade do Pai, a unidade do Filho com os seus discípulos, dos filhos com os discípulos entre si, é repetido nesse texto. O foco é a unidade da igreja. Porque a unidade está no coração de Deus. A unidade faz parte do ser de Deus.
Afinal, nós cremos num Deus triuno. Trindade ou triunidade já faz parte do caráter, da essência de Deus, a unidade. E essa unidade deve ser espelhada em nós. Afinal, Jesus orou dizendo que eles tenham a mesma unidade que há entre mim e o Pai, entre nós. O exemplo, o parâmetro de unidade que ele quer que os seus filhos e discípulos vivam e experimentem é a unidade que há entre o Pai, Filho e Espírito Santo. E isso faz com que eu e você não desprezemos essa verdade. Não coloquemos a doutrina ou a unidade da igreja em risco. E não desprezemos esse assunto. O Senhor não desprezou. Repito, são as suas últimas palavras. E últimas palavras são importantes. Últimas palavras importam. Como eu disse há um tempo atrás, Satanás, ele mina a unidade da igreja de diversas formas. Porque Satanás é inimigo de Deus e ele destrói, tenta destruir tudo aquilo que Deus construiu. E existe algo que Deus construiu. A unidade. Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz que nós devemos preservar a unidade. Essa unidade não foi criada por mim, nem por você, foi o Espírito Santo que criou. E nós só somos convocados a manter, preservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, desse modo, meus irmãos, mais uma vez, nós vamos aprender, ou melhor, relembrar, de como os discípulos, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver em unidade. A unidade, ela deve espelhar o seu caráter e o meu, porque espelha o caráter de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a unidade faz parte do ser de Deus, a unidade faz parte do nosso relacionamento com Deus e também faz parte do nosso relacionamento uns com os outros. Veja, 4 tipos de unidade ou união que nós percebemos nas Sagradas Escrituras. A primeira unidade é a unidade trinitariana. Veja o versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Veja essa unidade que há entre o Pai e o Filho. Quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós percebemos que existe uma unidade também entre a pessoa do Espírito Santo. Então Deus em si só já é uno. Há uma unidade, uma triunidade. Nós usamos a palavra trindade na ideia de triunidade. Existe apenas uma única essência, uma única natureza em Deus, apesar de haver 3 pessoas. Sempre houve essa unidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre estiveram unidos. Sempre experimentaram essa unidade por toda a eternidade. E quando eu e você estivermos lá na eternidade, nós gozaremos também por toda a eternidade desse tipo de unidade perfeita. Porque a nossa unidade hoje, manchada pelo pecado que ela ainda é falha. Mas na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um acordo que nós chamamos de pacto de redenção. Onde eles decidiram, planejaram já a obra da redenção, mesmo que ainda que o mundo não existisse. Então, na eternidade passada, Jesus Cristo já foi selecionado, separado como Cordeiro de Deus. E morreria, e seria entregue, e seria morto antes da fundação do mundo. Veja, Pai, Filho e Espírito Santo sempre trabalham em conjunto, há uma unidade. E agora é decidido que o Filho vai voluntariamente vir a esse mundo morrer. Mas a pergunta que fica é: como pode Jesus Cristo morrer? Sendo que ele é Deus e Deus não morre. E aí entra a segunda unidade que nós encontramos na Bíblia. A unidade hipostática, conhecida como união hipostática. O que é isso? Parece nome de remédio. Me vê uma dose de hipostáticos aí. Parece proteína que o Felipe toma. O que é hipostática ou união hipostática? É a união das naturezas de Jesus. É verdade que Jesus é Deus, mas para que ele assumisse o papel dele de mediador, ele precisou assumir também a natureza humana. Então, união hipostática é a união das naturezas de Jesus. Jesus é plenamente humano, plenamente divino. Para quê? Para que ele pudesse morrer. Então, perceba, existe a unidade trinitariana. Dentro dessa unidade trinitariana, o Filho é enviado. E agora o Filho vem a esse mundo. E tem 2 naturezas
e ele experimenta então a unidade hipostática. Quando Jesus Cristo morre por conta da sua natureza humana, o que acontece? Acontece o terceiro tipo de unidade, ou de união, a união mística. O que é místico aqui? A ideia de misteriosa, porque a gente não consegue explicar como funciona a unidade mística ou a união mística. Isso significa que com a morte de Jesus Cristo, ele redimiu os seus, ele pagou o preço da nossa redenção. Significa que pela sua cruz nós fomos salvos, transitando de inimigos para filhos, discípulos, amigos de Jesus. E agora passamos a conviver com Jesus, a nos relacionar com o Senhor Jesus Cristo de forma mística. É um relacionamento misterioso. É Cristo em nós, é nós em Cristo. Essa união que nós percebemos nas Sagradas Escrituras é chamado pelos teólogos de união mística. Jesus vai dizer isso nesse texto, veja só. Versículo 23. Eu neles, tu em mim. Como é que você explica isso? Não dá para explicar, por isso é misterioso. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. Versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus está em nós, está unido a nós, e nós estamos igualmente unidos a Jesus. Isso é a unidade mística que o crente experimenta. Sabe quando você lê a Bíblia e lê algumas expressões do tipo, porque nele, em Cristo, através de Cristo. Essas expressõezinhas apontam para essa unidade mística. Nós estamos em Cristo somos novas criaturas. É esse relacionamento que nós temos com Jesus que nos dá esses privilégios próprios dessa unidade mística. E somente o crente pode experimentar. A Trindade, há uma Santíssima Trindade com uma unidade ali, entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo e ele se une a uma natureza humana para poder morrer numa cruz. E ele morre numa cruz e nos dá a unidade mística, que envolve o meu e o seu relacionamento com ele. Mas existe um quarto tipo de unidade que é o foco do nosso texto. Eu estou falando tudo isso porque se não fosse todos esses 3 pontos que eu apresentei a vocês, não haveria o quarto ponto, que é a unidade entre o corpo de Cristo. A unidade entre o corpo de Cristo só é possível porque Deus triuno na eternidade passada entraram num pacto de redenção, onde Jesus Cristo seria enviado, e ele se uniu à nossa natureza para morrer numa cruz, para que tenhamos um relacionamento misterioso ou místico com ele. Mas a vida cristã não para por aqui. Não para no relacionamento místico. Agora, eu e vocês, que nos relacionamos com Jesus, que somos frutos do que Deus planejou na eternidade passada, frutos da execução de Jesus Cristo naquela cruz, agora somos chamados a viver em comunidade. Somos chamados a experimentar essa unidade trinitariana dentro do corpo de Cristo. Dessa unidade que custou a morte de Jesus Cristo. Dessa unidade que foi criada pelo próprio Deus e deve ser mantida por nós. Veja o versículo 21 a 23. O foco de Jesus nessa oração está aqui, ó. Para que todos sejam um. Jesus está pedindo a Deus, assim, para que todos sejam unidos. Unos. Como tu está em mim. Veja o parâmetro. Como tu está em mim e eu em ti. Essa unidade intrínseca entre pai e filho. Que eles também estejam em nós. Veja só, aqui também a união mística aqui. Como também estejam eles em nós, no Pai e no Filho. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante. Se você lembrar do meu último sermão aqui, quando eu preguei na parte onde o Senhor Jesus está orando para os 11 discípulos, lembra que a parte final eu falei de que Jesus tinha uma missão a ser cumprida. Ele foi separado, santificado para uma missão. E nós também fomos separados por Jesus, separados para uma missão. E essa missão é a missão de proclamar, de pregar o evangelho do reino. Inclusive, Jesus começou a sua oração agora, nesse último trecho, assim: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que receberam essa missão,
rogo também por aqueles que crerão em mim. Mas como essas pessoas crerão em Jesus se elas não estão vendo Jesus? Como você creu em Jesus se você nunca o viu? A resposta está aí na oração de Jesus. Oro por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Como é que nós cremos em Jesus? Não é por causa da mensagem dos apóstolos que ficaram registradas na palavra de Deus? Então a missão que nós recebemos lá no sermão passado foi a missão de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho às outras pessoas. E agora o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa oração que a unidade do corpo de Cristo também vai dar um testemunho. Vai servir como um testemunho público. Veja aí, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se tem algo desastroso para a proclamação do evangelho, é a falta de unidade dentro da igreja. Como é que você vai pregar para o incrédulo sobre um Deus triuno, sendo que a igreja é desunida? Sendo que não há unidade dentro da igreja, sendo que um está tentando matar o outro, correndo atrás com uma faca. Não faz o menor sentido. O Senhor Jesus entende, sabe que a unidade da igreja corrobora com a pregação do evangelho, ratifica a verdade do evangelho que anuncia um Deus triuno, que anuncia um filho que assumiu uma natureza que não era sua, que veio a esse mundo para morrer, para unir o seu povo a ele em primeiro lugar, e depois para unir os outros entre si. O Senhor Jesus continua. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Veja, mais uma vez, unidade. Assim como nós somos um, mais uma vez, padrão, a unidade esperada de nós é a unidade que há entre o Pai e o Filho. E aí Jesus continua, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Olha o que Jesus está pedindo. Que eles, os discípulos que hão de vir, sejam levados à plena unidade. Isso significa que o que Deus quer de mim, de você, é uma plena unidade. Que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Olha aí mais uma vez o mundo. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Quando o mundo percebe o amor que um membro tem para com o outro, o amor que o rebanho tem um para com o outro, o mundo percebe o verdadeiro amor, o amor que Jesus tinha para com eles, para com os seus discípulos. Então perceba, meus irmãos, que o foco da oração do nosso Senhor, e é nisso que eu vou focar, também, eu vou seguir aqui a orientação do meu Senhor, e eu vou dar ênfase também nesse texto. Eu quero refletir com vocês, a princípio, sobre o que quebra a unidade da igreja. Esse é um complemento de um sermão que eu peguei umas 3 semanas atrás, ou 4. O que quebra a unidade da igreja? Se eu e vocês somos convocados a manter a unidade, é muito importante que eu entenda o que quebra a unidade. E responder isso é muito fácil. O que quebra a unidade da igreja? Toda e qualquer resposta que você der se resume a pecado. Uma maneira de dar uma resposta bem geral e abrangente é dizer pecado. E eu não sei se você sabe, mas apesar de sermos crentes, ainda pecamos. Ainda lutamos contra o pecado. Em suma, eu digo que a falta do fruto do Espírito em nossa vida nos levará a quebrar a unidade do corpo de Cristo. A unidade que Jesus Cristo criou. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, que trata do fruto do Espírito, texto que a gente decora, que a gente tem imã na geladeira, tal, adesivo no carro, a gente memoriza, as crianças memorizaram cantando uma canção esses dias. Mas às vezes nós nos esquecemos do contexto. O contexto era de desunião. Paulo chega a dizer que eles estavam devorando uns aos outros, e iam se destruir mutuamente. Veja as expressões que Paulo usa, que pesado. Havia um cisma naquela igreja, tinha os judaizantes, tinha os gentios, e o bicho estava pegando ali. Não havia respeito um pelo outro. Paulo vai falar da liberdade com que Cristo nos libertou, mas também Paulo fala para que a gente não sirva de pedra de tropeço. Esse era o clima. Estava tenso. Então, quando Paulo fala do fruto do Espírito e da obra da carne, era esse o contexto que nós precisamos ler Gálatas 5.
O apóstolo Paulo apresenta 9 características do fruto do Espírito. Quando nós olhamos para essas características, nós podemos claramente perceber que quando elas estão ausentes na nossa vida, ou na vida do povo de Deus, a unidade vai para o vinagre. Vai embora. Vai embora. Por outro lado, contrapondo a isso, quando nós percebemos que a obra da carne estão presentes em nossas vidas, também a unidade do corpo de Cristo vai embora. É jogado na lata do lixo. Vamos relembrar aqui o que são as obras da carne a priori. Ódio. Se houver ódio dentro do corpo de Cristo, como pode haver unidade num ambiente onde há ódio? Um irmão com ódio do outro? Um irmão assassinando um ao outro? Porque Jesus disse que se você tiver esse tipo de pensamento, isso é equivalente a homicídio. Discórdia. Discórdia é comum. É presente em toda a igreja. Mas isso mina a unidade da igreja. Ciúmes, aquela inveja, né, do que o outro tem, que o outro cresceu mais que eu, do que o outro prosperou mais que eu, de todos os sentidos. Inveja, isso gera divisão, afastamento dessa unidade. A ira é algo que afasta a unidade da igreja. Não é fácil conviver com pessoa irada, que explode a qualquer momento, que sai atirando para tudo quanto é lado. A ira destrói a unidade. O egoísmo, que vai ao contrário do espírito do cristianismo, que é a vida centrada no outro, que eu falei no início. Dentro do corpo de Cristo somos chamados a pensar no próximo, não em nós. A servir o próximo, ao próximo. O egoísmo é uma marca do ímpio, não do crente. Por isso, obra da carne. Dissensões, aquelas divisões, facções, né? O grupo X versus o grupo Y. Facções dentro do corpo de Cristo. Havia facções na igreja do primeiro século. E você sabe muito bem, lá em Efésios, Paulo está lidando com uma facção. Por um lado, os judeus, por outro lado, os gentios. E eles estão separados. E o apóstolo Paulo vai ensiná-los que isso é pecado, é errado, é uma tolice, porque o Espírito Santo uniu gentios e judeus no mesmo corpo. Foi Deus que quebrou o muro de separação que havia entre eles. E agora eles estavam levantando através dessas facções. E inveja. Quando tudo isso está presente na vida, ou alguns desses pecados estão presentes em nossas vidas, certamente a unidade da igreja é violada. Um pecado comum em toda a igreja também é a contenda semeada entre irmãos. Se tem algo que mina a unidade da igreja, é a contenda semeada no povo de Deus, entre o povo de Deus. E às vezes a gente não leva muito a sério esse tipo de pecado. Às vezes pensamos naqueles pecados mais cabeludos, né, como adultério, prostituição, homicídio. Mas Deus abomina esse pecado também. Veja como o autor de Provérbios, lá no capítulo 6, versículos 16 e 19, trata esse pecado. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Veja quais são as coisas que o Senhor abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a falsa testemunha que profere mentiras, e por último, veja o que é abominável, o que semeia contenda entre irmãos. Aquele que joga um contra o outro. Aquele que chega como mensageiro de Satanás para um e diz, sabe o que fulano falou de você? Ele leva para o outro. Semeadores de contenda. Está vendo aquele irmão? Aquele irmão é assim, aquela irmã é assim. Você começa a jogar sementes malignas na mente da pessoa para que ela comece a pensar mal daquela outra pessoa. Para que ela também comece a nutrir em seu coração sentimentos malignos. Contenda, está contendendo um com o outro. Nós precisamos lembrar que a unidade da igreja foi construída por Cristo naquela cruz de horrores. Por isso é inaceitável que esse tipo de coisa aconteça dentro do cristianismo. Porque a cruz é a cruz da unidade. Naquela cruz nós fomos unidos a Deus e unidos uns aos outros. E devemos permanecer assim. Enquanto estivermos unidos a Deus, a Jesus,
temos que viver unidos uns aos outros, porque a obra da cruz foi a obra da unidade. É importante que eu e você entendamos isso e lutemos com toda a força do Espírito Santo. Veja que eu acrescentei força do Espírito Santo. Nós precisamos da força do Espírito Santo para nos ajudar a preservar essa unidade que foi criada por Ele mesmo. Como eu sempre lembro vocês, isso que eu estou falando é algo que também está registrado no nosso pacto de membresia. E eu sempre lembro vocês disso. Lá no primeiro parágrafo, nós, membros dessa igreja, prometemos que trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Prometemos duas coisas aqui. Que nós vamos orar pela unidade, em primeiro lugar. Será que a gente ora por isso? É o tipo de oração que talvez a gente nunca parou para se importar. Quantas vezes você parou para orar pela unidade da igreja? Não é o tipo de oração que a gente preza. Não é o tipo de oração que a gente é acostumado a fazer. O Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus gastou os últimos minutos na presença de seus discípulos orando pela unidade. Então isso significa que nós também devemos orar. Mas seguindo aqui o conselho de Calvino, orate et labutare, para outra coisa, mas se aplica aqui. Ora, mas também trabalhe. O primeiro parágrafo do pacto diz que trabalharemos. Isso emprega força, dedicação. Tem que ser diligente nisso. Porque se a gente não se esforçar, não batalhar, não orar, não depender do Espírito Santo, não vai sobrar igreja aqui. Vamos nos tornar como a igreja da Galácia, um devorando o outro e se autodestruindo. Será que nós temos sido fiéis à aliança que nós fizemos como membros dessa igreja na presença do Senhor? Será que estamos realmente cumprindo o espírito desse pacto, que é a unidade da igreja, que é a oração e é o trabalho pelo povo para que eles se mantenham unidos? Mas de que forma devemos agir para que a unidade da igreja seja mantida? Como nós devemos fazer aqui? Em primeiro lugar, nós devemos, todos nós, exortar aqueles que nos procuram, às vezes, apenas para semear discórdia. É raro, mas acontece sempre, como diz um velho meme. Nós devemos exortar piedosamente pessoas que se aproximam de nós para difamar, caluniar, semear discórdia, nos colocar contra irmãos por quem Cristo morreu e amou. Nós devemos exortar e corrigir pessoas que estão nos colocando contra pessoas que Cristo amou. Olha isso. Isso é sério. Às vezes nós ouvimos, ficamos às vezes até irritados, mas não temos coragem de falar nada. Mas nós devemos sim nos aproximar dessa pessoa, dessas pessoas, e fazer algumas perguntas básicas para ajudá-lo. Nós podemos perguntar: você já orou por essa pessoa? Alguém chega para você, sabe, o irmão ciclano, não passa aqui, ó. Pessoa difícil, e começa a vomitar seus pecados diante de você. E às vezes a gente junta o vômito da pessoa e começa a comer. Nojento isso, né? Mas é isso que a gente faz. Mas o que nós devemos fazer? Tá bom, irmão, mas você já orou por ele? Tem sido ele alvo da sua oração? Você já se aproximou para ajudá-lo nas suas dificuldades? Outra pergunta que você pode fazer é: você tem coragem de falar para Cristo, para Jesus, tudo que você está falando dele para mim? Aí a coisa pega. Porque eu vou falar de alguém que Cristo amou, de alguém que Cristo perdoou, Cristo continua amando. E como eu vou falar mal desse para aquele que o ama? Não pergunte, você já orou e teria coragem de falar para Deus aquilo que você está falando dele nesse momento? Outra pergunta que você pode fazer é sondar a intenção da pessoa. Qual é a sua intenção ao me falar isso sobre esse irmão? O que você quer com isso? Onde é que você quer chegar? Porque senão, se a gente não faz essas perguntas ou outras, nós acabamos por ser enredados, estamos ali comendo o mesmo vômito. Em segundo lugar, o que nós devemos fazer? Devemos nos esforçar
para que nós mesmos não venhamos a quebrar a unidade da igreja. Nós somos pecadores, nós somos falhos e temos que admitir isso. E como pecadores que somos, nós mesmos poderemos, assim como Pedro, ser usado por Satanás para semear discórdia, para violar a unidade da igreja. Não pense que você é alguém intocável. Se você não tomar conta, se você não vigiar, você pode sim ser um instrumento de Satanás. Não podemos nos esquecer que Satanás é inimigo de tudo aquilo que Cristo fez e faz. E a unidade é obra do nosso Deus. É a obra dele para nós. Geralmente, Satanás vai usar aqueles que estão mais fracos. Aqueles que deixaram de ler a palavra de Deus. Aqueles que deixaram de se santificar pela palavra de Deus. Aqueles que afastaram-se da oração, da vida em comunidade. Esses se enfraquecem e são susceptíveis a Satanás. Também Satanás usa aqueles que vacilam por um momento, que dão espaço para Satanás e ele age. Nós devemos vigiar a nós mesmos para não sentar nessa rodinha de difamadores e sair também difamando os outros. Nós devemos sempre ter em mente que as pessoas de quem estamos falando são pessoas por quem Cristo morreu. Pessoas que Cristo salvou. E essa pessoa que foi salva, ela foi colocada no mesmo corpo. Para que você cuide, para que você ame. Afinal, faz parte do seu corpo também. A última vez que eu falei, eu até disse que seria loucura da sua parte dar um tiro no seu pé. Porque é óbvio, por mais que seja feia a sua unhinha, lembra do cantinho que só serve para bater na quina da mesa? Se você der um tiro ali, você vai sofrer, seu corpo vai gemer de dor. Faz parte do seu corpo. Se nós tratamos o nosso corpo físico assim, por que tratamos o corpo de Cristo de maneira diferente? Se nós não tomarmos cuidado, seremos como a igreja da Galácia. Eu vou ler o texto que eu mencionei aqui, capítulo 5, versículo 15 de Gálatas. Paulo disse assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Irmãos, que essa não seja a realidade dessa igreja. Mas se não houver a presença do fruto do Espírito em nossas vidas, se não houver uma vida santa no nosso meio, e a santificação, conforme aprendemos nessa oração, ela vem através da palavra. Se nós nos afastarmos da palavra, se nós nos afastarmos dos meios de graça, nossa vida de santidade vai cair. Seremos fracos. E quando isso acontecer, devoraremos uns aos outros. Entraremos numa guerra como as guerras presentes nas igrejas do primeiro século. Quando você olha para a carta de Paulo aos Coríntios, havia cismas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quando você olha para a igreja de Éfeso, cisma. Eu sou judeu, sou gentio. Na Galácia é a mesma coisa. Paulo tem que lidar com isso em quase todas as suas cartas. Lá em Atos capítulo 15, nós temos um concílio, o primeiro concílio da igreja para tratar disso. Havia divisão entre judeus e gentios. Mas tudo isso foi quebrado e destruído pela obra de Cristo Jesus. Tudo isso. Paulo e os outros apóstolos apresentaram o evangelho como a solução para tudo isso. A palavra de Deus. E é a mesma palavra de Deus que está nos orientando a mantermos a vida santa pela palavra, a vida santa pela oração e a comunhão com os santos em amor, sujeição e altruísmo. Senão, estaremos nos devorando. E isso implica dizer que estaremos nos destruindo. Por isso, eu e você precisamos nos policiar para que não venhamos a ser pedra de tropeço para aqueles que Cristo amou. Quando você pensar em falar mal do seu irmão, pense que você está falando da noiva de Cristo, de alguém que faz parte do corpo de Cristo, de alguém que Cristo amou. Acho que isso muda a nossa mente, nos faz brecar um pouco a nossa língua e o nosso coração. O que mantém a unidade? Se por um lado as obras da carne destroem a unidade da igreja, como eu mostrei para vocês, é óbvio que o fruto do Espírito vai manter a unidade. Veja aí, mas o fruto do Espírito é
Amor. Se houver amor no corpo de Cristo, não haverá ódio. Contrário à obra da carne. Se houver alegria, se houver paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não haverá unidade no corpo de Cristo? Se todos nós experimentarmos tudo isso aqui, estaremos em paz, vivendo em amor, tendo paciência uns para com os outros. A última vez que eu preguei sobre essa oração, falando sobre a unidade, eu falei que às vezes há pessoas que nós temos que amar mesmo. Tem pessoas que são difíceis, é verdade, nós temos que amar. Porque o Senhor nos amou e nós também somos difíceis. Ou você não é, só eu que sou. Nós somos difíceis. Nós achamos que não somos. Mas as pessoas não acham a mesma coisa da gente. E essas pessoas precisam nos amar também. Porque nós também temos que amá-la, porque Deus amou todos. Então sempre que o irmão se levanta contra o outro dentro da comunidade, é porque faltou amor, alegria, paz, paciência, bondade e tudo mais. Pode ter certeza. E ter o fruto do Espírito Santo presente em nossas vidas é sinônimo de santificação. O que é ter o fruto do Espírito em nossa vida? Sinônimo de santificação. E olha que legal, o Senhor Jesus nessa oração orou ao Pai dizendo assim: Pai, santifica-os. O Senhor sabe disso, sabe que a unidade da igreja precisa de santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui, mais uma vez, voltamos para a palavra de Deus, de onde não podemos sair jamais. A palavra de Deus não é somente o instrumento de Deus para a nossa conversão, mas também é um instrumento de Deus para a nossa santificação. E quanto mais crente a igreja for, quanto mais santo a igreja for, mais unidade haverá. Porque ser santo significa ser parecido com Cristo. E se nós somos parecidos com Cristo, haverá plena e perfeita harmonia. A unidade plena que Jesus orou aqui. Só é possível se imitarmos o Filho. Veja como Jesus, nos versos 20 a 21, mostra que a palavra de Deus, ela também é responsável não somente pela nossa salvação, mas pela manutenção da unidade. O Senhor Jesus começa o versículo 20 a 21 assim: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti. Veja, nós somos inseridos no corpo de Cristo através da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus disse: a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão através da palavra que será pregada por eles. É a palavra que te coloca dentro do corpo de Cristo. E depois, no versículo 21, o Senhor Jesus disse: por meio da mensagem, para quê? Então você foi salvo, inserido, você creu para uma finalidade dentre tantas. Esse para aqui é finalidade, é propósito. Você creu em Cristo Jesus, foi salvo, o Espírito Santo tocou o seu coração, para que todos sejam um. Veja que o alvo da salvação aqui, expresso nesse texto, é a unidade. E depois disso, o Senhor Jesus segue orando por unidade. Então, no dia em que você creu em Cristo Jesus, naquele dia tão especial da sua vida, onde você entendeu a mensagem da cruz, onde você se arrependeu dos seus pecados, naquele exato momento, você foi unido a Cristo. Já aconteceu essa união mística entre você e Cristo naquele momento que você creu em Cristo. Depois que você creu em Cristo, você foi batizado. E aí você entrou para a igreja local. Antes disso, você era apenas membro da igreja universal. Agora que você creu em Cristo, se batizou, você é membro da igreja local. E agora essa união mística deve ser espelhada também entre os membros. Olha que legal. A caminhada cristã não para nesse ponto em que você crê em Cristo Jesus. Não basta apenas crer em Cristo Jesus e viver a vida, entre aspas, desigrejado. Isso não existe. Desigrejado é sinônimo de incrédulo que não quer assumir. A caminhada cristã não para aqui, nessa união entre eu e Cristo somente. O Senhor Jesus me colocou no corpo de Cristo, onde eu vou espelhar essa unidade. Nós sabemos que a igreja de Cristo é composta por pecadores, sim, mas são pecadores regenerados, que, via de regra, estão num processo de santificação. E a gente sabe, por experiência, que o ajuntamento de pecadores é perigoso por demais. É arriscado por demais.
principalmente se eles não estiverem vivendo a vida de forma piedosa ou vivendo de acordo com a vocação que receberam do Senhor. Ou seja, tanto a entrada no corpo de Cristo, quanto a manutenção da unidade no corpo é sustentado sempre pela palavra de Deus. Versículo 20, crerão pela palavra, para que sejam unidos. E a manutenção dessa unidade também é de responsabilidade da palavra de Deus. Como é possível manter a unidade, mesmo convivendo com pessoas tão diferentes? Cada um tem um gosto diferente do outro, cada um tem um pensamento diferente do outro. Mas a resposta a essa pergunta é possível viver em unidade cumprindo a lei? Cumprindo a lei. Como o Senhor resumiu a lei? Amando a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Amor. Olha que legal, o amor faz parte do fruto do Espírito, não é? Amor. O que mantém a unidade da igreja? Antes de responder essa pergunta, é importante pensar na qualidade da unidade exigida de nós. Que tipo de unidade Deus quer? A unidade que Deus quer não é uma unidade superficial. É uma unidade intrinsecamente profunda. Não é uma falsa unidade. É a mesma unidade encontrada na Santíssima Trindade, como vimos no texto. Pai Santo, versículo 11. Protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um. Agora vem o padrão, o parâmetro, assim como somos um. É esse tipo de unidade que devemos buscar. É verdade que nós não vamos alcançar isso com perfeição jamais nessa vida. Mas não podemos aceitar menos do que isso. O padrão está aqui para mostrar que nós precisamos lutar com todas as forças contra o nosso pecado, para que a unidade não seja violada. Quando nós olhamos para o texto de hoje, claramente nós conseguimos perceber que o amor é o elo da unidade. É o elo da unidade. Jesus está dizendo o tempo todo, como eu amei a ti, tu também me amou, eu também amei a eles. Isso está presente na oração. A unidade vem sempre acompanhada ou amarrada pelo elo do amor. Então é preciso que aprendamos a amar aqueles que temos dificuldades em amar. Porque o Senhor amou você mesmo sem você merecer. E você não pode ser melhor do que o Senhor a ponto de não amar o próximo. Agora pense no raciocínio. Se você ama a Deus, óbvio que você vai amar o próximo. Há uma correlação entre um e outro. Se eu amo a Deus, que é o primeiro mandamento, eu tenho que cumprir também o segundo mandamento, porque aqueles que têm meus mandamentos e os guardam, esse que é o que me ama. Então eu tenho que cumprir a segunda tábua da lei. E a segunda tábua da lei manda eu amar o próximo. Porque se eu não amar o próximo, eu não estou cumprindo a tábua da lei, então eu sou mentiroso. Eu não amo a Deus coisa nenhuma. Então se você não ama seu irmão, está demonstrando simplesmente que você é mentiroso. E essas não são minhas palavras. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o amor é o elo ou o elemento necessário para que a unidade da igreja seja mantida. Se não houver amor, não haverá unidade. A igreja de Corinto estava dividida sobre questões políticas, de casamento, sobre tantas coisas e também sobre os dons. Estava uma briga sobre os dons ali. E aí você chega no capítulo 13, que é o texto que fala do amor, amor, amor. Parece que esse texto foi um cara romântico que escreveu para a namorada. Mas Paulo está dizendo que o amor é necessário. E é interessante que o capítulo 3 está entre o capítulo 12 e o 14. Onde ele está falando sobre os dons. Sobre os dons. Os dons estavam dividindo a igreja. Aí Paulo diz, não adianta ter dons aqui, se não houver amor. É como um sino. E você conhece todo o texto. Veja o amor aqui no nosso texto. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus amou da mesma forma que Deus amou, e nesse processo de unidade nós devemos seguir o processo.
Pai amou o filho amou o pai, nós amamos o filho, amamos o pai e devemos amar uns aos outros. Versículo 28, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor, olha o que Jesus quer, o amor que tens por mim esteja neles, ou esteja neles. Na oração de Jesus, nela está escrito que ele quer que o mesmo amor que há entre as pessoas da Trindade esteja nos seus discípulos. Esteja nos seus discípulos. Então a unidade da igreja só será preservada se nós refletimos o caráter amoroso de Cristo aqui dentro. O amor é indispensável. É indispensável para a manutenção da unidade. Quando eu preguei sobre esse tema, ainda nessa oração de Jesus, eu os fiz lembrar de Efésios capítulo 4, onde Paulo fala desse muro de separação lá no capítulo 2, que foi derrubado. E agora Paulo, no capítulo 4, ele começa a tratar das questões práticas. E ele disse assim, do versículo 1 ao 3, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, que sejam completamente humildes e dóceis. O que eu preciso ter em minha vida para que eu não viole a unidade da igreja? Eu preciso ser humilde, não me achar superior aos outros. Eu preciso ser alguém dócil para saber lidar com os outros. Eu preciso ser alguém paciente, porque é preciso paciência mesmo. E eu preciso suportar uns aos outros em amor. É o que Paulo está mandando aqui. E aí ele disse assim, conclui, versículo 3, que é o trecho do pacto no nosso pacto de membresia. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sem amor, não haverá unidade. Em segundo lugar, não haverá unidade sem o conhecimento de Deus. É preciso o conhecimento de Deus. O amor ao próximo parte, sobretudo, do nosso amor a Deus. Eu amo a Deus, eu conheço a mim mesmo. E essa relação que eu tenho com Deus me faz olhar o meu próximo de outra forma. Me faz amar o próximo, porque eu sei que eu também não mereci o amor de Deus. E se Cristo me amou, então, óbvio, eu vou amar o próximo, não só porque é mandamento, mas por consequência natural de eu amar e conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é de fundamental importância para que a unidade da igreja seja mantida. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus, mais você obedece a palavra, então mais você vai amar o próximo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo disse assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Percebe que há uma relação entre o amor e o conhecimento de Deus? Aquele que ama a Deus é nascido de Deus, é crente e conhece a Deus. É lógico que esse conhecer a Deus envolve os dois tipos de relacionamento. O relacionamento pessoal que você tem lá na sua casa, no seu dia a dia com Deus, mas também o conhecimento que você tem pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. Versículo 25 e 26 do nosso texto. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes, os discípulos, sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Veja, os discípulos conhecem o nome dele, o nome de Deus. E continuarei a fazê-lo. Ou seja, vai continuar esse processo de fazê-los conhecer o nome de Deus através da pregação dos discípulos. E continuarei a fazê-lo. Para quê ele vai continuar fazendo isso? A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, o conhecimento e o amor estão entrelaçados. Não tem como você amar alguém que você não conhece. Como que você vai amar quem você não conhece? Se eu pedir para você amar o Joaquim, meu primo de 3º grau, que você nunca viu na sua vida, você vai falar, nossa, eu amo de paixão esse cara. Você nem sabe quem é, você nem vai se importar com isso. Eu nem tenho nenhum primo com esse nome não, tá? Mas se você o conhecesse, esse personagem hipotético, e percebesse que ele era uma pessoa legal, pessoa gente fina, logo você passaria a admirá-lo. E futuramente conseguiria amá-lo, porque você o conheceu. Essa relação, essa correlação de amor e conhecimento andam de mãos dadas. É verídico aqui no nosso texto. Quanto mais nós conhecemos a Deus,
mas amamos a Deus e, como consequência disso, amamos o povo dele. Porque temos que amar tudo que é de Deus, não é verdade? Então temos que amar o povo que é dele. Por outro lado, pensando no conhecimento doutrinário, ele também produz unidade para o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos, como eu disse, vários cismas. E muitos deles, a maioria deles, por conta de doutrinas. Por conta de doutrinas. E esse é um perigo onde não há doutrinas definidas. Nós temos uma mesma fé, estamos trilhando no mesmo caminho. Por essa razão, as igrejas históricas, elas são confessionais. Isso significa que elas têm em suas mãos uma confissão de fé. Porque a confissão de fé diz para o pastor o seguinte: você não pode sair dessa linha não, meu chapa. E ao mesmo tempo a confissão de fé diz para o rebanho: esses são os limites pelos quais essa igreja caminha. A pior desgraça que tem quando você chega numa igreja que não tem confissão, que não tem um padrão, que não tem um parâmetro, ou seja, qualquer coisa serve. Jonas Madureira disse algo interessante sobre esse assunto. Ele disse sim, que toda igreja cristã é confessional. A grande questão é, que confissão? Ou a confissão está num documento histórico como o nosso, de 1689, ou está na cabeça do pastor, que é perigoso. O pastor pode mudar, pode trocar o pastor e vir outro, ou esse mesmo pastor pode, por que não, também se desviar do caminho da palavra. Paulo, quando escreveu lá no capítulo 4 de Efésios, onde ele trata da unidade, apesar da diversificação de dons, ele disse assim: há somente um corpo. Veja que unidade. Um corpo só. Não existe dois corpos. Há somente um Espírito. Como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Percebe a unidade doutrinária? Em primeiro lugar, um só corpo. O que isso significa? Significa que nós temos apenas uma igreja. Naqueles dias, no contexto de Paulo, havia a briga entre judeus e gentios. E Paulo está dizendo: não, vocês estão equivocados. Há apenas um corpo. E esse corpo é constituído de judeus e gentios. Vocês creram em Cristo Jesus, os judeus também creram, se arrependeram igual. Então vocês estão no mesmo corpo. Há um só Espírito. Isso significa que o Espírito Santo que atuou nos judeus é o mesmo que atuou nos gentios. Tanto os judeus quanto os gentios precisaram do mesmo Espírito Santo os convencendo dos seus pecados. Há um só Espírito. Não existe um Espírito Santo para os judeus e um Espírito Santo para os gentios. Há uma só esperança. A mesma esperança dos judeus é também a dos gentios. Há um só Senhor, não existe dois senhores. O Senhor do judeu, o Senhor do gentio. É um só Senhor. Há uma só fé. O mesmo padrão se repete aqui. A mesma fé. Fé é o conjunto de doutrinas que se crê. O judeu creu em Jesus Cristo. O gentio creu em Jesus Cristo e foram salvos. Pela mesma fé. Há um só batismo. Certamente a ideia do texto não é tratar sobre forma do batismo, aspersão, efusão, imersão. Nem era discussão daquela época. Certamente, o que nós encontramos aqui é uma referência ao que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o batismo com o Espírito Santo. Paulo disse assim: pois em um, veja aí, unidade, só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Há um só batismo, há um só Espírito Santo que atuou e atua em todos. E por último, há um só Deus. Esqueci de falar desse ponto aqui, mas eu não vou falar não, por causa da minha hora. Há um só Deus e Pai que age por meio e está em todos que fazem parte da família de Deus. Paulo diz que há um só Deus e Pai que age por meio de todos. Veja o versículo 19, capítulo 2. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bem, irmãos, já estou uma hora aqui, eu vou cortar esse último ponto aqui. Mas, só de forma breve, a comunhão que você tem com Deus também vai cooperar para a manutenção da unidade, porque a sua comunhão com Deus significa relacionamento profundo, íntimo, e você vai crescer em fé, em santidade, e quando isso acontece, óbvio que a igreja de Cristo viverá em unidade por conta de tudo isso. Eu quero, nesse momento,
pouco tempo que me resta, apenas que você curva a sua cabeça, e eu quero fazer o que Jesus fez aqui. Eu quero que você faça junto comigo. Nós vamos orar pela unidade da igreja. Nós vamos pedir nada a Ele aqui agora, a não ser a unidade da igreja. Eu quero que você faça isso também, seguindo o exemplo do seu Senhor.